Bem-vindos de volta, selvagens! Gente, vocês nem imaginam a alegria que eu sinto toda vez que eu sento para gravar o Selva. Esse projeto é uma das coisas mais legais que eu escolhi fazer recentemente, sabe? E escolher é uma palavra interessante, porque é um projeto profissional, talvez ao mesmo tempo pessoal, mas que fui eu que escolhi fazer. Eu acho que isso tem um valor, assim, super legal pra gente, assim, né? Quando a gente se sente bem fazendo uma coisa. E também é meio doido, porque eu tô aqui sozinha, falando do meu quarto, da minha sala, sei lá, de algum lugar. Nesse momento eu tô na Cidade do México, eu vim trabalhar. E eu sinto que eu tô conversando com vocês, gente, assim. E aí eu fiquei muito curiosa, o que que vocês estão fazendo aí do outro lado? Vocês estão lavando louça, preparando alguma receita, treinando, fazendo faxina? Me conta aí, viu? Eu descobri, inclusive, que tem um chat aí no Spotify, né? Então, se quiserem conversar comigo, para não me deixar aqui muito doida sozinha, agradeço, tá? Gente, no último episódio, a gente falou sobre a separação entre humanos e meio ambiente, né? Um marco aí que começou há 11 mil anos, com a Revolução Agrícola, e teve os seus desenvolvimentos. Hoje, continuando com esse exercício, que a gente está, né, explorando aqui alguns fatos históricos que ajudam a gente a entender nosso momento atual, vamos pular alguns séculos e focar aqui em dois momentos cruciais da nossa evolução, né? A Revolução Científica, de 1543, e a Revolução Industrial, de 1760. Duas coisas, tá? Uma amiga minha me disse que tem sido muito útil para ela escutar esse podcast, porque ela também tem essa necessidade de entender as coisas desde o início, e eu, sabe, compartilho muito desse sentimento. Eu também não gosto muito de pegar o bonde andando, né? Então eu acho que muitas vezes quando a gente fala de sustentabilidade, a gente já começa falando de emissões de gases de efeito estufa, ou de financiamento para o clima, mas muitas vezes a gente mesmo não tem uma ideia muito clara na nossa cabeça de tudo o que aconteceu até a gente chegar aqui, tá? Então é muito por isso que a gente está fazendo esse exercício inicial. Espero que vocês estejam curtindo, mas eu prometo que a gente vai chegar em assuntos bem atuais muito em breve. E a segunda coisa é que esse tipo de fato histórico, né, quando ele é comunicado como um assunto geral de história, né, não necessariamente com o corte de sustentabilidade. Então, para que alguém consiga ter essa visão, se quiser fazer sozinho, teria que ler, né, os livros que falam sobre o desenvolvimento humano. Eu citei aqui o Sapiens, né, do Harari, mas tem outros também. Inclusive, hoje a gente vai falar de outros dois livros. Mas você teria que ler os livros e fazer o corte sozinha, né? De ver ali o que, que tem a ver com sustentabilidade e o que, que não tem. Então, eu quis fazer esse exercício para todo mundo, né? A ideia é isso, é democratizar esse conhecimento. Partiu? Bom, gente, tudo começou com um estalo na cabeça de Nicolau Copérnico. Em 1543, ele publicou De Revolutionibus Orbium Celestium. Eu não tenho a menor ideia se é assim, tá? Meu latim não existe. Mas quer dizer isso, né? É a revolução da órbita celeste, ou algo do gênero. Ele está desafiando aqui a ideia de que a Terra era o centro do universo. E isso abriu caminho para algo muito maior. Primeiro, ele criou briga com gente grande, e a outra é que ele abriu espaço para os pensadores e cientistas da época de desafiarem ideias concebidas, né? Que para a gente isso foi gigante. A Revolução Científica, ela foi um período de transformações fundamentais, né, na forma como a humanidade compreende o mundo, marcando o fim da visão predominantemente medieval e o início de uma abordagem mais sistemática e baseada em evidências para a investigação e exploração do universo. Esse período ocorreu aproximadamente entre os séculos XVI e XVIII. Antes do início da Revolução Científica, as ideias aristotélicas e ptolomaicas dominavam o pensamento ocidental, né? Esses antigos pensadores ainda estavam super vigentes, né? E a Igreja Católica tinha uma influência significativa e a autoridade religiosa frequentemente moldava as explicações sobre tudo, tá? E então vocês lembram, né, até das aulas de história, na nossa escola mesmo, que a gente tinha essas esferas de poder, né, entre a realeza e o clero. E ali as ideias das explicações sobre o mundo
sempre giravam ao redor das teorias católicas, né, que poderiam passar ali por diversos filtros, né, não só até de limitações de conhecimento mesmo, mas também de esferas de influência, né, como eles gostariam que a sociedade entendesse as coisas, muito dessa ótica religiosa. Com a revolução científica, o pensamento humano deu um salto. Passamos a estudar e controlar os fenômenos naturais como nunca antes. E aí tem uma galera de peso envolvida, né? Galileu, Kepler, Newton, né? Isso redefiniu realmente a nossa compreensão do mundo. O surgimento do método científico foi um dos elementos mais distintivos da Revolução Científica. Pensadores como Francis Bacon, René Descartes e Galileu Galilei enfatizaram a importância da observação, experimentação, coleta de dados e formulação de teorias baseadas em evidências verificáveis. E aí, pessoal, eu dou até uma pausa aqui, porque eu acho que isso acaba sendo um dos pontos principais desse assunto. O método científico, né, ele realmente foi uma chave de mudança para o pensamento humano. O que significa? A forma de você comprovar um fenômeno baseado numa experimentação, coleta de dados, análise desses dados, né, uma observação e uma documentação do processo, isso acaba te dando a possibilidade de replicar esse experimento e obter resultados comparáveis, né? Isso realmente muda tudo, né? Já não é uma opinião, já não é uma visão, já não é algo que alguém viu, mas sim algo controlado e comprovável, tá? A teoria heliocêntrica de Copérnico, aprimorada por Kepler e confirmada por Galileu, redefiniu nossa visão do cosmo. A Terra não é o centro do universo. O Sol é o centro do universo. E os planetas giram ao redor dele. Enquanto isso, Isaac Newton formulava as leis do movimento e a gravidade, criando uma estrutura matemática que explicava tanto os corpos celestes quanto os fenômenos terrestres. E aí, outra mudança muito importante é que a ciência também mergulhou no microscópico. Novos equipamentos revelaram detalhes invisíveis da vida. Então, enquanto anatomistas como Vesalius reescreviam o conhecimento sobre o corpo humano, paralelamente, botânicos e químicos expandiam o entendimento da natureza, classificando espécies e identificando novos elementos químicos. Essa parte para a sustentabilidade talvez seja aqui a mais óbvia e mais interessante, né? Porque a gente não só agora observava a natureza com os nossos olhos humanos, mas também a gente analisava a natureza com instrumentos. E a gente começava a classificar o que era o quê, né? Dentro dos nossos descobrimentos e compreensão mais amplificada. E também a gente começa a entender como a natureza se organiza, como a natureza se autogestiona e como também é o comportamento das plantas, dos animais, a um nível muito mais profundo, né? Com o crescimento das publicações científicas, as ideias revolucionárias começam a circular mais rápido, fortalecendo uma comunidade de pensadores que trocavam descobertas e questionavam dogmas antigos. Cara, e o impacto disso? Uma nova era de pensamento crítico que pavimentaria o caminho para o iluminismo, tá? E transformaria para sempre a nossa relação com o conhecimento e com o meio ambiente. Ai, que ótimo, né? Maravilhoso. Mas também tem um desafio aqui. A gente começa a ver a natureza como uma máquina, né? Algo que poderia ser desmontado, entendido e explorado, né? A ciência trouxe avanços incríveis, mas, como tudo que envolve o ser humano, né, gente, também criou aqui uma ilusão perigosa. O nosso ego sempre leva a gente a entender ou a acreditar que a gente pode dominar. Então, aqui, a gente começou a acreditar que a gente pode dominar a natureza sem nenhuma consequência. Então, a Revolução Científica, ela foi uma transformação radical, né, na maneira como os seres humanos entendiam o mundo natural, impulsionando aqui o progresso científico e tecnológico que continuou a moldar a sociedade até os dias de hoje. Vou fazer duas observações aqui, que é a seguinte. Primeiro, essa informação ela foi retirada também do Homo Sapiens, do Harari. Ele fala das grandes revoluções, e essa é uma delas. E a segunda observação é que
A gente está vivendo um momento agora, né, um pouco sombrio, né, gente? Então, isso de impulsionou o progresso científico e tecnológico e continuou a moldar a nossa sociedade até os dias de hoje, a gente tem que ficar um pouco esperto aqui, tá? Porque a gente já viu momentos na história onde as coisas andaram para trás, né? Então, a gente está vivendo um momento bem desafiante com relação ao pensamento científico, né? A gente vê muitos questionamentos sobre descobertas científicas, principalmente ligadas ao clima, né, ligadas ao comportamento da natureza, que os cientistas já têm ali evidências muito claras de que a ação humana é que está gerando esses desequilíbrios, mas a gente tem ali pessoas que não são ligadas à ciência, mas que são ligadas à política ou que são ligadas a esferas econômicas, enfim, diversas esferas de poder, que questionam esse pensamento, né? E acabam também influenciando ali uma legião de pessoas que hoje estão escolhendo não acreditar na ciência para acreditar em influenciadores que reforçam o seu próprio pensamento. Então, acho que aqui a gente tem que fazer essa ponderação, sabe? Corta para 1760. A gente vai falar dela, a Revolução Industrial. E aí, uma coisa legal é que, assim, quando a gente tem algum tipo de análise ou artigo ou até discussão mesmo sobre sustentabilidade que é mais profunda, que sai um pouco de uma discussão mais baseada em experiências próprias, sabe? E um pouco mais baseada na história ou em dados, a gente geralmente começa na Revolução Industrial, tá? Porque a Revolução Industrial acaba sendo um pouco o marco onde a humanidade deixa de ser tão ligada a um trabalho manual, a um trabalho artesanal, em contato direto com o campo, e ali passa a ser mais parecido com o que a gente tem hoje de produção em escala, né? Com fábricas, produtos industrializados, né? O começo essa mudança. Eu quis ir um pouquinho mais atrás, pessoal, porque eu acho que tinha valor para a gente entender o pensamento da sociedade, do ser humano nesse momento, quando aconteceu a Revolução Industrial, tá? Mas aqui é um ponto de atenção para a gente focar. Vamos embora? E a gente está falando aqui da primeira Revolução Industrial, tá? Eu só trago essa ponderação porque hoje na literatura, quando a gente olha sobre esse tipo de fenômeno, a gente encontra uma maneira de descrever os avanços tecnológicos em fases. Então, a gente pode encontrar a segunda Revolução Industrial, terceira Revolução Industrial e até a quarta Revolução Industrial, tá? Mas aqui a gente está falando ali do final do século XVIII, a primeira Revolução Industrial. O vapor impulsiona máquinas. As fábricas se multiplicam e a produção em massa vira realidade. O uso do carvão como principal fonte de energia, o desenvolvimento da máquina a vapor por James Watt e o crescimento da indústria têxtil, metalúrgica e de transportes transformaram profundamente a sociedade. O grande ponto aqui foi o consumo crescente de combustíveis fósseis. Primeiro o carvão, depois o petróleo e o gás. Para produzir em larga escala, a gente precisa de energia. E onde se produz, se gera trabalho e renda. Então, você pode ver hoje assim, uma divisão bem clara entre regiões, sejam países, ou sejam continentes, ou enfim, até mesmo cidades dentro de um país, que aonde você tem ali uma economia forte, geralmente tem um alto consumo de energia. Tá? A energia está diretamente relacionada com a economia. Outra conexão importante é que para produzir, a gente também precisa de mão de obra. Né? Então, vários desenvolvimentos históricos garantiram que isso fosse possível. A gente vai ver uns aqui. A expropriação de terras, a destruição das formas comunais de vida e o controle sobre o trabalho foram essenciais para a consolidação do novo modelo industrial. Gente, o cercamento das terras comunais, também conhecido como enclosures na Europa, expulsou milhões de camponeses, forçando eles a migrar para as cidades e se submeterem ao trabalho assalariado. Isso não foi uma coincidência, isso foi algo planejado, por várias razões. Mas vamos focar no que realmente acaba influenciando aqui para a gente. O resultado disso foi que a humanidade experimenta uma explosão populacional. A estrutura local não comporta esse crescimento e as cidades cresceram de uma maneira descontrolada, sem planejamento sustentável. Agora, olhando aqui para o livro A Era das Revoluções, do Eric Hobsbawm,
O Eric destaca, né, que a Revolução Industrial foi o motor do capitalismo moderno, consolidando a burguesia como classe dominante e a transição do artesanato para a produção fabril. Levou a longas jornadas, baixos salários e a exploração infantil. Os benefícios desse crescimento econômico não foram distribuídos de forma equitativa. Então, a classe trabalhadora viveu décadas de miséria antes que as reformas melhorassem suas condições, tá? Então, aqui a gente vê outro desenvolvimento, né, que a gente falou muito da exploração da natureza, agora a gente fala também da exploração do próprio ser humano. E olhando para outro livro aqui, O Caliban e a Bruxa, da Silvia Federici, ela argumenta que essa transição também envolveu uma violência massiva contra camponeses, mulheres e os povos colonizados. A caça às bruxas não foi somente sobre superstição ou religião, né? Mas foi uma política deliberada para destruir o conhecimento feminino sobre a reprodução e a cura. Ai, que raiva! Gente, isso serviu para transformar o corpo feminino. Ai, gente, se prepara porque isso descaralhou minha cabeça. Transformar o corpo feminino em máquina de reprodução da força de trabalho, essencial para o nascente capitalismo. Com a industrialização, mulheres foram excluídas do mercado formal e relegadas ao trabalho doméstico gratuito, garantindo a reprodução da força de trabalho masculina nas fábricas. Ai, gente, quando eu li esse livro, eu fiquei um pouco revolta, sabe? Mas enfim. Primeiro, olha, agradecer aqui a minha amiga Lilian, que me deu de presente esse livro, tá? Que realmente fez muita diferença aqui na minha construção de conhecimento. E também dizer que eu emprestei esse livro para alguém e a pessoa não me devolveu, gente. Quem tá com o meu Caliban e a Bruxa, a favor, devolver, ok? Enfim, voltando. Enquanto o ser humano avançava tecnologicamente, a vida humana perdia seu valor essencial. O deslocamento para as cidades significava perder laços comunais, perder a terra ancestral e um sabor de liberdade, né? O trabalhador passou a ser apenas uma engrenagem na máquina do capitalismo industrial. E o crescimento das cidades industriais trouxe também poluição, desigualdade e uma nova relação com o tempo e o trabalho. O conceito de desenvolvimento passou a estar diretamente ligado ao consumo, né? Criando ali uma cultura de desperdício e obsolescência programada. Isso a gente pode até pensar nos dias de hoje, né? Esse modelo ele se perpetuou completamente. Hoje a gente ainda é uma sociedade completamente baseada no consumo, né? Todo mundo de acordo, gente? E essa obsolescência programada ela só se intensificou, né? Não é muito raro, aliás, eu acho que praticamente todo mundo que está ouvindo nesse momento já escutou a sua mãe ou a sua avó, o seu pai ou o seu avô falando que antigamente se comprava uma geladeira e ela durava 10 anos, 20 anos na família. Inclusive, para quem não sabe, meu marido, ele é cubano, né? E a nossa família morou lá e ainda tem gente morando lá desde sempre, né? E as geladeiras que se usam lá em Cuba, elas são geralmente geladeiras russas, né? E elas duram 30 anos, gente. E hoje você compra uma geladeira aqui que é smart, que tem um monte de telinha ali para controlar tudo. E no máximo em 5 anos essa geladeira está começando a dar pau, né? Então isso daqui só se intensificou, né? Porque a gente precisa de manter o capitalismo crescendo. O crescimento é infinito dentro da lógica capitalista, tá? E aqui, meu papel, gente, não é de ser uma super crítica anticapitalista nem nada disso. É só fazer uma ponderação do seguinte, tá? Como que a gente vai garantir um crescimento infinito dentro de um modelo que utiliza recursos naturais que são finitos? Entendeu? É antilógico. Bom, aqui também a ideia não é demonizar a Revolução Industrial, até que do alto dos meus confortos do século XXI, tá? Mas a gente está analisando fatos, né? A forma como se desenvolveu a primeira Revolução Industrial, ela foi catastrófica para a vida, para o ser humano e para o meio ambiente. A Revolução Científica e a Revolução Industrial mudaram tudo. A nossa forma de pensar, produzir, viver e até enxergar o mundo.
Trouxeram avanços gigantescos, tá? No conhecimento, na tecnologia e na produção. E, por outro lado, consolidaram um modelo que separou ainda mais a humanidade da natureza, né? Transformando a natureza apenas em um recurso a ser explorado sem limites. Gente, o preço está altíssimo, né? E agora? A conta chegou pra gente. Mas se a história nos ensinou algo, é que mudanças radicais são possíveis, né? E eu acho que se você está ouvindo esse podcast é porque você gostaria que a gente tivesse alguma alternativa, né, para o modelo que a gente vive hoje. Seja uma adaptação do modelo, ou seja, algo novo, mas que a gente pudesse de ter avanço tecnológico e avanço social junto com a natureza, não separada dela, né? Então, se a gente acredita nisso, e a gente está fazendo aqui cada um pouquinho, acho que o nosso papel é de puxar a corda para esse lado um pouco. A gente está vendo aí que muitos desenroles negativos dentro dessa agenda. Mas eu acho que, também estudando a história, a gente consegue ver que antes de ficar bom, fica pior, né? Tô me apegando muito nisso. A pergunta que fica é: conseguiremos construir um futuro nessa selva de pedra, onde o desenvolvimento não signifique destruição? Onde a tecnologia e a natureza caminhem juntas? Esse é o maior desafio do nosso tempo. E nós somos a última geração capaz de reverter. Vai encarar, bichão? Bom, gente, eu ia dizer, finalizamos por hora esse exercício de analisar fatos históricos, né, para entender a nossa atual situação. Porém, eu posso mudar de ideia a qualquer momento, tá? Pode ser que a gente venha revisitar alguma coisa aí também, caso faça sentido, tá bom? Gente, o próximo episódio será sobre um assunto muito espinhoso, se preparem.